Olá, estamos começando a nossa live de hoje ainda, claro, sobre o impacto dos resultados da eleição presidencial nos Estados Unidos. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer os 533 mil inscritos no meu canal e as mais de 72 milhões de visualizações. Agradeço muito. Sempre digo, você que está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo do meu canal, indica um amigo, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram. Acesse o nosso conjunto de entrevistas, estamos postando agora a entrevista com o ministro conselheiro da Embaixada da China, muito interessante, vocês vão gostar, né? Lembro também que no Twitter é Vila Marco Vila para vocês me acompanharem e na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar do Brasil e o que é fascismo. Portanto, www.cursodovila.com.br. O assunto, claro, é eleição norte-americana. Que o Trump vai fazer de tudo para criar dificuldades para o processo de transição para Joe Biden, isso já era sabido com bastante antecedência. Vai acabar isolado, inclusive dentro do próprio Partido Republicano. E essa é uma questão importante. O que será o Partido Republicano após essa derrota? Tudo indica que o Trump vai tentar manter a sua influência dentro do partido, mas a guinada que o partido deu na gestão Trump, rompendo inclusive com a sua tradição no campo conservador, porque Trump não está no campo conservador, essa questão vai se colocar a partir do ano que vem. Vocês estão ouvindo isso aqui pela primeira vez, depois vamos falar por aí. Ou seja, a tendência é que dentro do Partido Republicano se construam 2 alas, a ala que continuará seguindo o Trump e a ala conservadora, propriamente dito, no sentido norte-americano. E esse embate pode levar daqui a 4 anos até um racha nesse campo do Partido Republicano, nesse campo político. Mas o que vai acontecer é que Biden já é reconhecido informalmente, entenda-se, né, por todas as grandes democracias, excetuando Bolsonaro. Bolsonaro, até o momento, não fez aquilo que outros chefes de governo, chefes de Estado já fizeram, né? Saudando a vitória de Joe Biden. Inclusive aqui na América do Sul, o que já foi feito. Ele manteve o silêncio. Isso somente vai aprofundar seus problemas a partir do ano que vem. Nós vamos justamente discutir essa questão. É curioso que, e hoje nós já comentamos em outro encontro, que nunca uma eleição norte-americana foi tão importante como essa. Por quê? Porque o Bolsonaro, a parte do seu projeto de poder, um projeto criminoso de poder, né, partia do pressuposto da necessidade de ter um presidente nos Estados Unidos, no caso Donald Trump, que fosse seu aliado, que ele considerasse seu aliado. Na verdade, não foi uma relação entre iguais, foi uma relação de submissão. Ele, um servo voluntário, e o senhor, o Donald Trump. Mas ele partia desse pressuposto de que algumas medidas que pudessem favorecê-lo. Vale lembrar que durante 2 anos isso não ocorreu, inclusive no campo econômico, né? Os Estados Unidos, em vários momentos, em relação ao aço, ao etanol, questões que eram a questão da circulação de turistas, etc., sempre disse não ao governo Bolsonaro. Mesmo assim, o governo Bolsonaro se prostrou aos interesses de Trump e tudo aquilo que ele fez. Mas tem uma outra questão que é importante correlacionar esses dois, Trump e Bolsonaro. A forma de ação governamental do Trump estimulava o extremismo neofascista de Bolsonaro e seus asseclas, o que eu chamo de caterva. A derrota do Trump é também um ensinamento para muitos que não sabiam, aqui no Brasil, como se posicionar frente ao que estava ocorrendo e achavam que, se ocorre nos Estados Unidos, isso é absolutamente normal. Não, lá é anormal e a tendência é que haja, portanto, um novo clima político a partir de janeiro, inclusive do relacionamento entre os 2 maiores partidos, democrata e republicano, e, no nosso caso, aquela espécie de banalização da barbárie que o Bolsonaro fez, né, durante esses 2 anos, isso não seja mais suportado, né? Essa é uma barbárie explícita a um processo de destruição das instituições, de desmoralização das instituições, da quebra do decoro do exercício da função presidencial, tudo que nós, nesse espaço, diariamente vamos identificando. Agora, além da identificação, é necessário uma análise do todo, da combinação desses diversos fatores e apontando quais vão ser as perspectivas que nós teremos aqui no Brasil após a derrota de Trump. Bem,
Nós sabemos que o governo Bolsonaro é um governo caótico, um governo que não conseguiu enfrentar a grave crise econômica, nem antes da pandemia, vale destacar, portanto, não é a pandemia que produziu a grave situação que nós vivemos, ela ajudou, mas é um problema, portanto, anterior da falta de competência da equipe econômica, da falta de diálogo político do Bolsonaro com o Congresso e a dificuldade que ele sempre teve ameaçando até golpe de Estado no dia 22 de maio, naquela sexta-feira, golpe de Estado para impor uma ditadura. Ele teve sempre muita dificuldade e continua tendo de relacionamento com as instituições. Por quê? Porque ele não é um homem do campo democrático. Isso é importante lembrar, não é um homem do campo democrático. Ele vem do campo ditatorial, é um homem que defende tortura, defende assassino, é um homem cruel. Portanto, quem defende tortura, quem defende ditador, né, não faz parte do campo democrático. E Bolsonaro é um defensor acérrimo durante 30 anos de vida parlamentar e inclusive em quase 2 anos de exercício da presidência da República. E é interessante, algo que eu já identifiquei nos nossos encontros, que essa caterva que ele colocou no aparelho de Estado, são mais de 20 mil cargos que o presidente pode nomear direta ou indiretamente, são chamados, chamaria assim, de vândalos da democracia. Eles adentram a estrutura de Estado para destruí-la. É esse o papel do Bolsonaro e não é novidade. Lembre-se que naquele jantar, né, na Embaixada Brasileira em Washington, né, aquele jantar do demônio, onde estava presente inclusive o Steve Bannon, esse que o Twitter acabou cancelando, postagens dele que estava defendendo a decapitação de 2 funcionários da Casa Branca. Bem, esse Bannon que tem em Bananinha, em Eduardo Bananinha, o seu representante de uma organização de extrema-direita fascista e antissemita chamada Movimento, que esse Bannon organiza, e que na América do Sul tem como seu representante o Bananinha. Portanto, o Bananinha, ele serve a uma organização estrangeira. Isso é crime, inclusive violando, vale destacar, que ainda está em vigência, goste ou não, a Lei de Segurança Nacional. Mas para voltarmos aqui à questão que nos interessa, esses vândalos, e eu estou usando os vândalos assim no sentido mais vulgar, porque vândalos é um dos povos bárbaros da migração que leva à destruição do Império Romano do Ocidente. Nós temos os godos, ostrogodos, hunos, visigodos, etc., né? Mas a expressão que se consagrou na nossa quase que linguagem do cotidiano, meio vulgarizada, são aqueles que chegam e destroem tudo, tal. E o papel dessa caterva vinculada ao Bolsonaro é justamente essa, adentrou o aparelho de Estado. E naquele jantar ele disse que ia destruir o Estado brasileiro. Ele falou, chega de 3, 4 minutos, que é um homem de poucas palavras, porque não tem um vocabulário rico. Eu sempre identifico, e não é exagero, a história tem demonstrado que é um homem de pouquíssimas letras, não leu quase nada, não consegue escrever, não consegue falar, mas consegue agir de forma fascista. Por isso que no sentido clássico do fascismo italiano, ele nem consegue alcançar o Gentili ou Mussolini, que levaria a leituras e reflexões que ele não tem capacidade de fazê-las. Sendo assim, ele fica nesse fascismo rastaquera, né? Nesse fascismo brasileiro, que pega, mistura o caudilismo latino-americano, o reacionarismo, o autoritarismo, faz esse coquetel, esse mix infernal que é o seu governo. E lá na embaixada ele disse que é destruir, e ele está efetivamente destruindo o Estado brasileiro, né? Ele foi produto de um processo eleitoral atípico, que é o processo de 2018, que nunca mais se repetirá. Inclusive aqueles deputados, senadores eleitos naquela conjuntura, isso não se repetirá nunca mais, né? Porque além da desnormalização do Estado Democrático de Direito, né, de um certo enfado em relação à política, tudo aquilo que o eleitor tinha, teve o atentado, claro que tem de ser repudiado, evidentemente, de 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, que retirou o Bolsonaro da campanha eleitoral, e era isso que ele precisava. O seu maior cabo eleitoral, é inegável, e a história tem demonstrado, foi o Adélio Bispo, porque ele teria de participar nos debates, e participando nos debates, e sendo inquirido diariamente pela imprensa na sua campanha, ele dificilmente chegaria ao segundo turno, né? E aí a história seria outra. Porém, os acontecimentos de Juiz de Fora acabaram conduzindo a um processo eleitoral bastante atípico, né? Mas não é o único fator, insisto, há uma pré-história disso tudo, que são os acontecimentos de desmoralização da política e da democracia, e aí o papel da corrupção, do petrolão e mensalão joga um papel importante em toda essa história. Vamos continuar. O ano, inclusive, de 2020, fez com que ele rasgasse a fantasia, Bolsonaro,
de liberal. Então, aquilo que ele construiu, que ele era moderno, liberal, que nunca foi a sua preocupação, vale destacar, as questões colocadas em 2020 mostraram efetivamente quem ele era. Ninguém pode chegar agora, nessa altura do ano, né, em novembro, e ter ainda alguma ilusão com Bolsonaro, ou no campo econômico, ou no campo político, ou que ele inaugura nova política. Tal. Evidentemente que as pessoas racionais, não os fanáticos, que são muito poucos, vale lembrar, já viram quem ele é. Inclusive o andar de cima, as elites. Eu uso elites no plural, porque você tem elite no campo empresarial, no campo político, sindical, intelectual, artístico, etc. E no campo empresarial, as várias frações do empresariado, que não é um bloco, não é um todo homogêneo, né? Então, agora não há mais qualquer ilusão sobre o que é o Bolsonaro, né? Aquela ilusão que existiu para alguns, até de forma ingênua, para outros de forma oportunista, o ano passado, esse ano se dissipou. A questão que se coloca agora, portanto, nessa conjuntura que nós estamos vendo após a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, é qual? Então vamos, nós temos eleições agora dia 15, em quase 92 municípios poderá haver segundo turno, são aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, é no dia 29. No final do mês de novembro, vai ficar claro algo que eu já tinha falado há meses, e vocês são testemunhas aqui nos nossos encontros, que ele seria derrotado nas eleições municipais, que havia uma falsa apreensão de popularidade de Bolsonaro. As pesquisas têm demonstrado, inclusive as mais recentes dessa semana, nos grandes colégios eleitorais, por exemplo, São Paulo, BH, como que o ruim péssimo ganha disparado do ótimo e bom. A impopularidade, é claro, os candidatos do Bolsonaro vão perder nos principais colégios eleitorais e naqueles em que vão existir, vai ter o segundo turno, caso necessário, se um candidato no primeiro não tem a maioria absoluta dos votos válidos, né? Aí você tem o segundo turno, dificilmente candidatos do Bolsonaro chegarão ao segundo turno. O triângulo de ferro da política brasileira mostra isso, São Paulo, Rio, BH, né? Em BH, o Calil deve vencer disparado no primeiro turno e é um candidato identificado em termos nacionais com o Ciro Gomes. No Rio de Janeiro, o Paes vai ao segundo turno, tudo indica, e quem virá ao segundo turno junto com ele, se for a deputada Marta Rocha, né, deputada estadual, vai ser uma grande derrota, porque o Crivella é candidato à reeleição se ele não for no segundo turno, porque ele indo ao segundo turno ele é derrotado, isso todo mundo já sabe, mas ele não ir, a derrota é maior ainda, e aqui no caso da cidade de São Paulo, todas as pesquisas indicam que Bruno Covas irá ao segundo turno. É a questão se Russomano não for, já que Russomano aqui se lançou e é apoiado por Bolsonaro como seu candidato aqui, se ele não for, vai ser uma grande derrota. Evidentemente que se ele for ao segundo turno, ele também será derrotado. As pesquisas indicam isso com larga facilidade, né? Mas se ele não for, se quer conseguir chegar ao segundo turno, a derrota será ainda maior. E se você ampliar isso para Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, você vai passando pelos principais colégios, as principais capitais, aquelas que movimentam os seus estados politicamente, e nas grandes cidades, o cenário está desenhado que ele vai ter uma grande derrota. Então somos, primeiro, a derrota do Trump, que dava uma certa legitimidade à presidência Trump, às loucuras que ele fazia aqui. A questão é o seguinte, se Trump faz, por que não? Então ele mimetizava aqui no Brasil a barbárie trumpista. Só que no caso norte-americano existe ainda um conjunto de instituições de mais de 2 séculos, que consegue conter a barbárie trumpista. Aqui, nem sempre, já que a nossa democracia ela é muito mais jovem. Democracia mesmo é a partir do que eu sempre mostro, a Constituição de 5 de outubro de 1988. Então, o cenário que vai se desenhar é a derrota nas eleições municipais vai aprofundar a crise política do governo Bolsonaro, mas há outros fatores também. A crise econômica é evidente, a taxa de desemprego vai ser a maior da história, fuga de capitais, desvalorização do real frente ao dólar, ao euro, as moedas fortes do mundo, a crise fiscal do Estado, isso é evidente, a dívida pública com maior dificuldade cada vez de rolar em menor tempo. Então, quando você pega alguns indicadores econômicos, eles são claros, são evidentes da gravidade da situação. Então, soma, derrota que o Trump dava certa legitimidade a ele, dentro desse delírio bolsonarista.
a derrota fragorosa nas eleições municipais, aprofundamento da crise econômica e ele não tem remédios para enfrentá-la. A sua equipe já deu o que tinha de dar à sua equipe econômica. E Paulo Guedes mostrou durante 2 anos que não era o que muitos imaginavam que ele era, ou seja, um gênio da raça. E aqui, quem acompanha nesse espaço, sempre viu, e não é engenheiro de obra pronta, como eu falava que ele era um falastrão, e identificava com o célebre personagem do Ecer de Queiroz, o Pacheco, e seu imenso talento. Quantas vezes nos nossos encontros eu falei nisso. Então a crise econômica vai se aprofundar. A pandemia está muito claro. Veja a entrevista do Dr. Gonçalo Vecina, a situação é muito difícil. A relativa normalidade só voltaremos em 2022. Portanto, teremos um 2021 no campo da saúde pública muito sério, com reflexos diretos no campo econômico e um isolamento diplomático como nunca na nossa história. O delírio da caterva bolsonarista fez com que Ernesto Araújo, o Beato Salu do Itamaraty, dissesse que não tem nenhum problema nós sermos, o Brasil, um Estado páreo. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós seremos a África do Sul na época do apartheid. É o que eu venho repetindo há meses. E os fatos vêm reforçando isso. Basta ver que tem a posse agora no domingo, né, do presidente da Bolívia, e deveria o presidente brasileiro, ou o vice-presidente, ou na pior das hipóteses, o ministro das Relações Exteriores, vai estar presente. Nenhum dos três vão comparecer. Ele vai mandar o embaixador brasileiro. Isso que é um país amigo nosso, fronteiriço, e que nós temos relações econômicas já bastante intensas, que não envolve só a questão do gás, mas outras relações de cooperação que são importantes com a Bolívia. Dentro da América do Sul, hoje o Brasil é um país isolado. O Chile, que é um governo à direita de Sebastião Piñera, não quer saber do Brasil, assim como o Uruguai mantém uma relativa distância. O Uruguai, que tem economicamente, sabe da importância do Brasil para a sua economia, mas mantém uma relativa distância também, né? Os outros países, idem, basta ver os problemas que ele constrói sistematicamente com a Argentina de forma desnecessária, né? Se você então chega aos Estados Unidos, a nova administração vai cobrar conta, claro, em janeiro, claro que vai cobrar, né? Porque ele tentou ter uma intervenção, olha o delírio, veja como é um homem doente, é um psicopata, né? Que ele teria poder de intervenção na eleição dos Estados Unidos, como ele fosse uma espécie, igual na época do Sacro Império Romano Germânico, que ele fosse um grande eleitor. Quem é ele para ser grande eleitor? Ele é um homem vinculado ao crime organizado do Rio de Janeiro. Ele é um capitão de milícias, tanto que, né, a sua biografia, as suas memórias vão ser memórias de um capitão de milícias, né, uma espécie de paródia lá do Memórias de um Sargento de Milícia, Joaquim Manuel de Macedo, clássico da literatura brasileira, mas ele não é o Leonardo Pataca também, né? Então, ele é ligado ao submundo do Rio de Janeiro, e aquelas investigações da sua vinculação com o submundo vai se aprofundar também em 2021. Então, veja a gravidade da situação. As investigações vão mostrar a sua vinculação com toda aquela relação, com aqueles crimes cometidos por Carlos, por ele e por Flávio. Não só as rachadinhas, que são gravíssimas, que é peculato, organização de quadrilha, lavagem de dinheiro, mas a sua vinculação com Rony Lessa, assassino de Marielle Franco, né? A sua vinculação com o capitão Adriano, assassinado na Bahia. A gente sabe a vinculação íntima que ele tinha, porque o seu filho, o Flávio, condecorou o Adriano com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Alerj, né? A sua vinculação com o Queiroz nem precisa dizer, e com todo o escritório do crime. Então, da mesma forma, e aí há uma relação interessante, né, entre ele e Trump. Trump vai ter problemas com a justiça norte-americana. Vide, né, a questão do imposto de renda, mas não só, os negócios da organização Trump extremamente nebulosos. Ele vai acabar na cadeia, o Trump, e o Bolsonaro vai acabar na cadeia. O curioso é que os dois queriam estabelecer um negócio que era trazer os cassinos através dos hotéis Trump para o Brasil. Cassino onde se lava dinheiro, tem tráfico de drogas, prostituição, tráfico de armas, que seria a vinda dos cassinos para cá, seria, porque isso não vai ocorrer, porque Trump não será mais presidente e o Bolsonaro será presidente por muito, muito pouco tempo, o petrolão do Bolsonaro, a vinda dos cassinos, mas ele também vai perder. Mas para nós ficarmos o nosso caminho, o fio de Ariane, e sairmos aqui do labirinto, fugindo aqui desse monstro que é o pesadelo bolsonarista, como é que nós podemos desenhar então esse final do ano e o início do ano seguinte? Vamos lá então.
A questão, portanto, que se coloca, e essa em termos analíticos é interessante, que ele não tem condições de permanecer à frente da presidência da República. Quais são os caminhos para... E eu vou dizer por quê, mas quais são os caminhos para retirá-lo? Os caminhos que determina, sempre mostro aqui, a Carta de 1988. Ou seja, você tem o impeachment por crime de responsabilidade ou infração penal comum, né? Você tem os 5 ações no Tribunal Superior Eleitoral, aí já é diferente, que pretende anular as eleições de 2018, né? E tem a possibilidade, existe legal, da renúncia, ou seja, dele renunciar à presidência da República. As duas hipóteses anteriores, impeachment e os julgamentos das ações no TSE, ele não tem um controle direto. A renúncia é um ato individual, privado, dele, que não se discute. Ele pode tentar negociar a renúncia em troca da negociação dos seus crimes, que haja uma espécie de anistia por parte do novo presidente. Eu acho isso uma possibilidade remotíssima que possa ocorrer. Não que ele não queira ter essa saída, essa retirada estratégica, né, perdoando seus crimes. Ele vai, quando a situação, os processos avançarem, ele vai ver que vai terminar em banco 8, né? Isso é inegável. Mas a questão é se haverá condições políticas para dar essa anistia, né? Que seria um ato pessoal do quem estivesse à frente da presidência da República. Eu acho isso extremamente difícil, improvável. A questão que se coloca é que o Brasil vai ter de enfrentar, portanto, tarefas extremamente difíceis, complexas, as mais graves das últimas décadas. A crise sanitária vai permanecer. Não é possível tê-lo à frente da presidência da República, desconsiderando todas as medidas sanitárias, o isolamento, a máscara, como a questão de recursos e a vacina. Ele conspira contra a vida dos brasileiros. Ele tem as mãos sujas de sangue. Ele é o principal responsável pela morte de mais de 160 mil brasileiros. E vai chegar um dia que ele vai sentar no banco dos réus, não por vingança, mas por justiça. Porque vai chegar um momento em que a sociedade brasileira vai acordar e vai fazer com que os culpados pela mortandade, nunca vista na história do Brasil, né, ao menos do século XX e do século XXI, ele tenha de pagar por isso, porque ele é responsável. Basta acompanhar o livro do ex-ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, e ver a irresponsabilidade dele, e outros, e de forma cotidiana, como nós acompanhamos aqui dos nossos encontros. Portanto, ele não tem condições de ficar à frente da presidência da República para continuar enfrentando a gravidade que será ainda em 2021 a pandemia. Né? Isso é evidente. E aí nós estamos falando da vida, mais do que da economia. O reflexo disso na economia é direto, evidente. E no mundo está sendo direto. Basta ver a segunda onda na Europa. E os reflexos que isso terá também na economia europeia e na economia internacional e nas relações com o Brasil. Então vamos ao segundo ponto, a questão econômica. Ele não tem condições de enfrentar. Ele já demonstrou sua incompetência. O Brasil precisa de plano e, mais do que isso, projeto para sair dessa situação. O Brasil não suporta mais 2 anos de Bolsonaro à frente da presidência da República. O país vai estar destruído, né? Nós teremos a maior taxa, já estamos chegando à maior taxa de desemprego da história. A recuperação econômica só pode ser feita por um governo que tenha respeitabilidade nacional e internacional. E ele não tem. E aí tem uma outra questão, que é o isolamento diplomático. Eu já tinha citado anteriormente. O isolamento diplomático é claro, é claríssimo, né? O Brasil vai se aliar com quem? Com a Hungria de Orbán e o iliberalismo, a democracia iliberal? Claro que não. O que importa a Hungria para nós? Economicamente e politicamente, com a Polônia antissemita, né? Assista um filme Ida, grande filme e tal, mas a gente poderia falar tanta coisa de cinema que se relaciona com a Polônia, e a Polônia teve grandes cineastas desde a época de Cinzas e Diamante, final dos anos 50, etc. Aí tem uma longa história, mas não vamos conversar agora sobre isso. Mas com a Polônia, com quem? O que vai sobrar de alianças para o extremismo, né? E a questão, portanto, é que o Brasil vai estar isolado e vai ter reflexos com a China, porque a China está sendo chutada sistematicamente e não responde. Ela tem uma visão de mundo milenar. Nós vemos o mundo, a nossa história em séculos ou décadas. A história para eles é em milênios. Lembra da história do Zhou Enlai, quando perguntado sobre o que achava da Revolução Francesa, ele disse que estava muito próximo desse acontecimento histórico e não podia fazer uma análise ainda de 1789. Bem, mas só para ter uma ideia,
que a China, que é o nosso maior parceiro econômico, vai responder, porque o Brasil não tem o monopólio de grãos, de açúcares, da carne vermelha, ou frango, tal, ou a extração de minério de ferro, para mostrar produtos que são fundamentais na pauta de exportações do Brasil e parte deles vão para a China. Não tem. Pode comprar a China minério de ferro da Austrália, pode comprar grãos da Argentina, do Uruguai, pode comprar dos Estados Unidos, porque vai ser a relação China e Estados Unidos vai ser profundamente alterada com o governo Biden. E quem vai pagar a conta disso, economicamente, é o Brasil, ou seja, cada um cuida do seu, né? A tentativa americana de diminuir o déficit comercial, da balança comercial com a China, numa outra relação, não na relação de tensão construída pelo Trump, o Biden vai buscar uma solução para isso, que é importante para ele politicamente, internamente e nas relações internacionais, para restabelecer a presença dos Estados Unidos, tendo em vista seus interesses como potência mundial, no mundo. E vai ocorrer isso. O que vai acontecer? O Brasil vai acabar sendo prejudicado. Então veja, eu não estou desenhando todos os cenários, mas está claro, ele vai responder como o Bolsonaro? Com extremismo, com radicalização. Só que ele vai gritar, mas ele não tem apoio nenhum. Aquelas manifestações, né? Lembra-se de março, abril, maio, tinha 200 pessoas, parte saiu do charcot, parte do Pinel, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então, as instituições vão ter que responder. E só há um caminho, fora Bolsonaro. Não há outro caminho. O Brasil não vai suportar aguardar até 1º de janeiro de 2023 para ter um novo presidente. Nós não podemos deixar com um bando de loucos, e aí no sentido pejorativo, não um bando de loucos esportivo, como seria o Corinthians em certa época que se auto-intitulava dessa forma. Não, um bando de malucos, né? Militares incapazes, militares que não honram a farda, que se venderam por 30 dinheiros, que vergonha, né? A história do Exército Brasileiro e que tentam sustentar, são mais de 6 mil nesse governo, né? Com aqueles extremistas, o apoio do Centrão não vai ter apoio nenhum, e as ruas vão se manifestar, não tem jeito, porque o produto da crise econômica e sanitária vai ser tão grande que nós podemos chegar, torço que não, a uma crise social. E aí, salve-se quem puder. Só há um caminho, portanto, agora, após a derrota de Trump, as derrotas nas eleições municipais, é enfrentar o problema. Não adianta tergiversar. Bolsonaro não é um democrata, não vai conviver com a democracia, com a Constituição, não é racional, ele é de outro campo, ele é do campo do extremismo, ele está fora da democracia. E aí nós temos de pegar os instrumentos que a Constituição nos dá para resolver essas questões. E aí é muito claro, no campo da Constituição, entrar com impeachment. Pode ser que o TSE faça um processo com menor dor e mais rápido, que seria, como tentou a chapa Dilma Temer, foi 4-3, vocês se recordam, quando o Temer já era presidente, enfrentar as ações sobre a eleição. Mas tem de ser feito rápido. O Brasil não pode aguentar mais Bolsonaro à frente da presidência da República. E temos de usar tudo o que eles não gostam, que são as armas legais, a Constituição, né? Toda a estrutura legal existente no Brasil, porque o extremismo não consegue conviver com a democracia, né? Aí eu estava até vendo aqui, por fim, aqui no meu livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil, o mundo, o discurso do Vitor Hugo, e que é belíssimo, né? Isso aqui nós estamos falando, esse discurso, quando estava sendo discutido já na Segunda República Francesa, né? É um discurso de 1850 sobre a questão do sufrágio universal, né? E ele diz em certo momento, há um dia no ano em que o chefe de família, o jornaleiro, o peão de obra, o homem que arrasta cargas, o homem que quebra pedras à beira de estradas, julga o Senado, toma nas mãos endurecidas pelo trabalho os ministros, os representantes, o presidente da República, e diz, o poder sou eu, né? E no nosso caso, além do processo eleitoral, e agora em novembro nós vamos demonstrar isso, tem todo o aparato legal, tem toda a Constituição, nós temos de enfrentar essa questão rápido, antes que seja tarde. Se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal, está entre os 533 mil inscritos, indica um amigo ou amiga, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. Assistam as nossas entrevistas, me acompanhem no Twitter, Vila Marco Vila. E entre na plataforma www.cursosdovila.com.br, que lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo. Nos encontramos então amanhã. Até!